Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino e você está no Uma Garota Quixotesco, mais especificamente no primeiro episódio da jornada de leitura conjunta sobre o grande conflito em 2021. Durante todo o ano de 2020 nós estivemos lendo este livrinho aqui da escritora norte-americana cristã Ellen White, um livro que fala sobre a história da igreja desde o passado, desde a igreja primitiva, passando pela reforma. Em 2021, os episódios, ou seja, a segunda metade que nós leremos, foca mais no futuro da igreja. Ela vai analisar aqui várias profecias que já se cumpriram, alguns que vão se cumprir, alguns acontecimentos, especialmente a preparação para a volta de Jesus. Quem participa aqui conosco tem lido em uma das duas versões, o Grande Conflito, que é a versão original, antiga, e Os Resgatados, que é uma versão atualizada com a linguagem de hoje, ambos com a mesma quantidade de texto. Além desses livros possuírem muita referência histórica, eles vão sempre se basear na Bíblia. Então, lembrando que sempre aqui na descrição nós deixamos todos os versículos citados em cada capítulo, ou no caso, os capítulos analisados no episódio, como também mais referências, mais textos para que você aprenda um pouco mais sobre o assunto tratado nessa parte, nesse fragmento. E neste recesso de janeiro, as nossas jornadas ocorrem de fevereiro a dezembro, nós estivemos lendo dois capítulos, 22 e o 23, que de certo modo encerraram o conteúdo, digamos, do último trimestre do ano passado. No ano passado nós lemos sobre a igreja primitiva, a pré-reforma, a reforma protestante, a segunda onda da reforma, que culmina ali com o movimento milerita, um grupo de várias pessoas protestantes nos Estados Unidos, que, de acordo com algumas profecias da Bíblia, perceberam que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. No entanto, ele não voltou. Nós vimos todo o cálculo, toda a trajetória, o organograma que eles elaboraram para chegar nessa ideia. Nas primeiras leituras deste ano, nós entendemos como eles chegaram à conclusão de que estava errado. Isso é um pouco óbvio, porque estava errado porque Jesus não voltou, mas em que eles haviam errado. Descobriram que isso já era em si uma profecia que existia na Bíblia, que haveria esse grupo que faria isso, que existiria esse desapontamento. E a partir de então, o que fazer com essa fé, com essa esperança? Nós explicamos aqui detalhadamente em outubro e em novembro, mas é no capítulo 22, Profecias Alentadoras, que a escritora vai deixar bem claro todo esse trajeto feito por eles, as passagens, os cálculos, a questão histórica, e mostraram também que já na primavera de 1844 eles estavam esperando, achando que Jesus iria voltar naquele dia, que com a contribuição de uma pessoa muito importante na questão gráfica dessa disseminação, que foi o Carlos Fink, recalcularam, viram que era para o outono, e de fato aconteceu o desapontamento no dia 22 de outubro, no outono, porque era exatamente a data do Yom Kippur, aquela festa, o momento da purificação, da expiação que nós vimos, que era quando o sacerdote saía do santuário e na verdade ele estava, no caso Cristo, no santuário celestial, entrando. Um ponto interessante na história do Carlos Fink é que, por mais que o Guilherme Miller tenha sido responsável em chegar à profecia, em chegar ao cálculo das 2.300 tardes e manhãs, assim como Ulf, Lutero em parte e outros nomes da reforma, do movimento naquele período,
é o Carlos Fint que vai entender de fato e elaborar um mapa mostrando como isso de fato aconteceu e o que teria sido desapontamento, que aquele momento também era uma profecia bíblica. Ele vai analisar, ele vai estudar toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, mas se detendo em passagens como Hebreus 2, Hebreus 10, Ezequiel 12, especialmente a parábola das 10 virgens, ele vai reforçar essa ideia não só do que era de fato o santuário, né, de que não seria a volta de Cristo, não seria a purificação da terra, mas a passagem de Cristo para o Santíssimo, porém, principalmente a importância de não se desenganar e achar que ele não vai voltar mais, mas muito ao contrário, incentivar a pregação, levar as pessoas a conhecer e se preparar para esse Cristo que iria, em algum momento, sem data marcada, voltar para acabar com o pecado. Um outro ponto importante que eu queria destacar é que a autora vai mencionar que, assim como em outros momentos da reforma da história do cristianismo, mas nesse caso um pouco mais forte por se tratar da esperança da volta, existiram dois grupos de fanáticos muito delimitados ali. Mais que a reforma tenha pregado o sola escritura, existia um grupo que afirmava que os cristãos deveriam submeter apenas a Bíblia, ler apenas a Bíblia e buscar a verdade apenas ali e se isolar de todo o restante de construção cultural do que era o mundo, inclusive chegando a deturpar passagens bíblicas. E um outro grupo que propagava muito a experiência, o espírito, a relação com o espírito e ignorava totalmente a Bíblia, mostrando que em todo momento de reconstrução, de reelaboração de pensamento, de reforma, de mudança, nós devemos ter cuidado porque a tendência no ser humano é perder-se uma base, buscar outra e apegar-se a ela totalmente, como se existisse unicamente ela. E ainda assim, mesmo que se tratando de Cristo ou da Bíblia, por exemplo, seja a única regra de fé e prática, se coloca de uma forma muito radical a ponto de deturpar essa própria visão. Mais que seja um movimento não muito mencionado, forma em si, o momento de Lutero, de Calvino, do Knox, ele acaba sendo mais comentado do que o movimento milerita, a autora, usando várias referências históricas, mostrar não apenas que foi um movimento marcante, mas que foi o maior movimento da igreja cristã desde a igreja primitiva. E talvez o que mais assemelha à igreja primitiva no quesito de livre de imperfeições e de intervenções externas, especialmente Satanás. Como um estudo, no início citado do Carlos Fint, o resumo, a síntese do capítulo 22 talvez seja a necessidade de percepção, de análise própria, ver se de fato nós estamos dormindo ou vigiando. Por isso, o desafio desse mês será algo simples, mas que talvez possa nos fortalecer em comunidade uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, que é compartilhar aqui embaixo algum verso que seja muito importante para você, que seja especial, e te ajude a se manter firme, a vigiar e a não dormir, assim como as 10 virgens, na verdade, 5 das 10 virgens. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo do céu, para permanecer agora por nós diante de Deus. Paulo, em Hebreus 8 e 9, talvez apresente as passagens mais diretas e claras da Bíblia sobre o ministério do sacerdócio de Cristo agora no céu, desde a sua ascensão no Santo e desde 1844 no Santíssimo. Neste capítulo 23, Ellen White vai estudar todo o processo elaborado ali, encontrado na Bíblia pelo Guilherme Miller, sobre a descrição do santuário, sobre o ministério do sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Para isso, ela vai mostrar como o tabernáculo, a tenda, funcionava
que nós trabalhamos aqui em outubro e novembro, vai mostrar como no templo feito por Salomão de pedras também tinha a mesma organização, o mesmo sistema pedagógico sobre a origem do pecado e o plano da redenção. Uma coisa importante que ela vai sinalizar várias vezes é que dentro da Arca da Aliança existia o maná, a vara de Arão que floresceu, mas especialmente as tábuas da lei que foram dadas por Deus para Moisés. Lembrando que se Jesus é o centro do santuário, né, o foco principal ali de toda aquela encenação pedagógica, a Arca da Aliança, a arca que faz o concerto entre Deus e o povo, há uma lei que é a revelação do caráter dele. Ficava muito claro para os judeus a abominação pelo pecado, a oportunidade de redenção e o cumprimento da lei como prova de amor e busca de elaboração de um caráter semelhante ao do Messias, semelhante ao de Deus. Davi nos Salmos fala muito sobre o Messias, algumas questões que vão acontecer com Jesus, especificamente no Calvário, são descritas em alguns dos seus salmos. E ele vai dizer uma coisa muito forte que acontece no momento da morte de Cristo, é simbolizada já dentro do santuário. Encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram, não apenas no Calvário, mas essa simbologia, esses dois sentimentos, essas duas formas de agir já eram simbolizadas ali no momento em que a redenção, a graça, a obediência eram refletidas naqueles símbolos. Em síntese, a autora acaba mostrando nesse capítulo que Cristo não é apenas a figura central do santuário, do sistema do santuário de Israel, mas era a figura central da aliança feita com o povo, desde Adão, passando por Noé, por Abraão, por Jacó, até chegar o momento em que ele de fato vem cumprir a sua parte na aliança. Todo o sistema do santuário, que é resgatado em 1844, acaba mostrando essa coesão, essa coerência, essa interdependência e ligação entre o Velho e o Novo Testamento, mostrando que a Bíblia não se contradiz, que ela é uma mensagem só. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Estes são os nossos comentários referentes aos capítulos 22 e 23 do Grande Conflito. Agora é a sua vez, é o seu momento de colocar as suas impressões, os seus comentários, aquilo que você absorveu ou construiu a partir da sua leitura. No mês que vem a gente se encontra aqui mais uma vez para conversar sobre os capítulos 24 e 25. Enquanto isso, todas as segundas nos encontramos aqui neste mesmo horário. E durante a semana nós podemos nos encontrar lá no Instagram. Enquanto isso, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos moinhos de vento. Valeu!